Boa tarde, queridos alunos da unidade FATEC Três Rios, com ênfase no módulo 2, que essa matéria é voltada para o módulo 2 do técnico de informática. Para quem pensou que eu parei de fazer as videoaulas, dei um tempinho, organizei algumas ideias e estou voltando hoje com um pouquinho mais de modelagem de dados. Nas primeiras videoaulas a gente aprendeu os comandos básicos. Hoje nós vamos ver um pouquinho daqueles comandos que eu sempre comento em sala de aula, que é importante para a gente gerar estatísticas, informações estratégicas para o meu sistema ou até mesmo aqui para o nosso banco de dados. Criei aqui uma tabelinha funcionário, nome, varchar, idade int, salário double. A gente está diversificando aqui os atributos. Não vamos deixar tudo como varchar para não ficar tudo como texto. Aí, essa parte aqui não tem muito mistério, é aquela parte onde a gente publica, a gente transforma esse gráfico, essa tabela gráfica, na estrutura SQL, que é feito por código, que a gente vê no final desse assistente aqui. Mas, frisando, então nós vamos aprender alguns pequenos comandos simples, como achar a média, somar o maior, menor valor, contar quantos registros foram inseridos no banco de dados. Essas informações enriquecem o sistema final. Ele tem que gerar algum tipo de estatística, algum tipo de resposta. É para isso que a gente usa a linguagem SQL, para buscar alguma informação daqueles dados que foram inseridos de forma bruta dentro do banco de dados. Então terminamos aqui a parte de publicação do código. Vamos lá na nossa conexão. Eu vou fechar aqui algumas coisas que eu estava mexendo antes de começar a videoaula. Tentem sempre fazer um exemplo parecido, A criatividade é o limite, Então vou abrir aqui a conexão. Até aqui não tem nada novo para vocês. São coisas que a gente já fez nas outras videoaulas e estamos vendo sempre em sala de aula. A gente pode usar a mesma conexão para 200 milhões de bancos de dados, tá? Ela não influencia em nada. Vou fechar aqui também essa consulta que eu estava mexendo aqui anteriormente. E para escolher aqui o banco de dados que eu quero trabalhar, que é o empresa, posso clicar duas vezes ou o botão direito, Set as Default Schemas. Bem, primeiramente eu tenho que inserir os dados dentro do meu banco de dados. Então aqui eu não vou narrar porque não tem novidade nenhuma. A novidade vai ser na hora de informar os dados, Então ali, após o values, o nome varchar. Então ele vem entre aspas simples. Vou colocar aqui o meu nome, vírgula, para separar os valores. Idade não vem entre aspas, porque eu declarei como int. E salário eu coloquei como double, Pessoal do algoritmo real, Vou colocar aqui que eu ganho, mentira, 10 mil reais e 50 centavos. Fechei. Estou só aqui demonstrando, olha lá, o Rafael, aspas simples, a minha idade, 32 anos, e o salário que eu sonho um dia receber. Vou mandar executar. Vou tentar aproximar essa partezinha aqui do final. Ele está dando um erro, falando que a tabela não existe. Estou simulando um errinho aqui, só para a gente poder ver. Na verdade, a tabela chama funcionário. O meu banco de dados é que chama empresa. Então vou corrigir, vou apagar empresa e vou colocar funcionário. Executa. E agora ele inseriu corretamente. Vou aqui inserir vários. Vou colocar aqui o nome dos meus amigos professores. Colocar aqui, começar pelo
professor Leonardo, professor de programação. Vou colocar aqui que o Léo, né, não vou colocar que o Léo ganha a mesma coisa que eu. Vou mudar aqui o salário dele. Vou ser bastante generoso com ele. Léo ganha R$ 590,45. Não gasta tudo em bala não, hein, Léo? Vou colocar aqui o diretor da FATEC, o Flávio. E vou colocar aqui também um salário bacana para o Flávio. R$ 5.099. Para o coordenador do curso, Rafael, também vou colocar aqui um salário para ele. R$ 2.033. Então vou inserir mais 3 registros, vou executar e foi. Inseri 3 funcionários do banco de dados, estou mostrando ali o status da inserção do comando, da execução do comando, né, na verdade. Vou adicionar mais uma query, poderia fazer tudo na mesma. Eu gosto de separar, porque como eu estou ensinando para vocês, fica mais organizado, né? Agora, a gente vai fazer a consulta do select para verificar só se os dados foram inseridos corretamente, né? Se ele vai exibir os dados corretamente. Então, observem aí a consulta. Nós já vimos essa parte nas outras videoaulas. Não tem nenhum mistério. Executei. Eu só não mudei as idades, né? Nós vamos fazer isso numa outra videoaula, alterando esses dados, né? Lembrando também que eu fugi um pouquinho do exemplo. A gente estava fazendo aquele banco de dados regional, que tinha a tabela cidade e estado. Aqui eu estou fazendo um outro cenário, só para a gente aprender a inserir dados que não são varchar, né? E aprender a inserir e a manipulá-los. Agora, a gente vai começar a ver aqueles comandos que podem gerar algumas estatísticas simples, mas que podem ser utilizadas nas aplicações para vocês mobile ou em Java, né, para fazer consultas e extrair resultados. Ó, vamos começar com somar todos aqueles salários que nós inserimos lá na nossa representação. Então, somar todos os salários. Vocês vão observar que o select é um comando muito rico. Ele, né, vai aparecer em vários outros blocos, né, de programação dentro do SQL. Então aqui para somar, vou começar aqui a digitar. Observem que aprendeu todos são a sintaxe é exatamente igual. Ó. Select, sum. Se a gente apertar o Enter, né, ele joga os dois parênteses e você coloca o atributo entre parênteses. Ó, select, sum, e vou fazer com salário. Eu quero saber a soma de todos os salários que eu coloquei dentro do meu banco de dados. Se a gente fosse fazer isso, por exemplo, em algoritmo, teria que ter uma estrutura de repetição para poder, né, verificar todos os salários que foram digitados. Aqui com essa pequena linha, ó, select sum salário from funcionário, que é o nome da tabela, eu consigo fazer a totalização. Bem mais simples, né? Obviamente são coisas diferentes. Aqui eu estou trabalhando com banco de dados e lá no algoritmo a gente estaria, né, inserindo os dados e buscando. Eles estariam armazenados, mas de forma, dependendo da estrutura, temporário, né? Então, mas só uma comparação só para vocês entenderem como o SQL é uma linguagem estruturada muito sofisticada. Então agora vamos determinar quem tem, né, qual funcionário, qual o valor do salário do maior salário.
Mesma coisa, ó, select, espaço, max, né, de máximo. Vou continuar utilizando o campo salário. O maior salário é aquele meu lá, né, de R$10.000,50. Mostrou lá, ok. Novamente, só lembrando, falando um pouquinho do algoritmo. Se eu fosse fazer isso no algoritmo, teria que fazer um if, né, dentro de um para ou de um enquanto, né, de um se, né, na verdade, para poder fazer a comparação. Se salário maior que menor salário, essas coisas todas, jogar numa variável, né? Aqui é muito mais direcionado. Agora vamos descobrir o menor salário. Ó. Select min salário from funcionário. O menor salário é aquele 590,45 centavos, que é referente ao professor Leonardo. Então já vimos a soma, como descobrir o maior e como descobrir o menor. Vamos fazer agora a média. Descobrir a média salarial desses funcionários. Para quem está pensando, o comando é MED. Na verdade não, é AVG. Não tem nada a ver com antivírus. Né? São 4 funcionários. Né? Dá uma média realmente de 4.000 e pouquinho, né? A média salarial desses funcionários, né? Ok. Muito simples. Agora a gente vai contar, só por efeito de verificação, quantos registros, né, foram inseridos dentro dessa tabela funcionário. Na verdade, né, nós sabemos que foi 4, mas vamos fazer o teste para ver se existe uma estrutura em SQL que possa nos auxiliar nessa questão. Então, contar quantos funcionários foram inseridos no banco de dados. Ó, estão prestando atenção? Tá vendo? Eu mandei somar os salários. Não quero somar, Rafael, seu burro. Eu quero descobrir quantos funcionários foram cadastrados no banco de dados. Tá vendo? Prestem atenção. Tem certeza que alguém lá na média vai pegar todos os salários e vai digitar alguma coisa na calculadora, ou quem é bom em matemática vai fazer. Mas vamos corrigir aqui, ó. Vamos mudar de salário, vamos mudar o atributo, vamos colocar ID. E ao invés de sum, é count. Né? O count é que vai contar, né, quantos registros foram inseridos no banco de dados. Executo. Ah lá, mostrou 4 para mim. Isso aí. Em relação à média, não sei se vocês repararam, né, mas ele deu uma dízima periódica muito grande. Né? Isso, até, né, no Excel, em qualquer outra linguagem, a gente consegue fazer a formatação. Vou ensinar para vocês, mas pausadamente, isso é que é o mais importante. Então, né, chegamos aqui ao final. Espero que vocês tenham gostado, continuem assistindo o canal. Quem gostou, né, sempre peço, né, curte, assina o canal. Não precisa compartilhar no Facebook por causa da minha bela voz, mas cada vez mais espero estar contribuindo para a construção técnica de vocês. Um abraço e até a próxima.